Muito bem, te convido você para mais um resumo agora da lição de número 5, uma igreja cheia de amor. A igreja em Jerusalém é uma igreja modelo para nós e um dos modelos que ela nos traz ali, um dos exemplos que ela nos traz é o exemplo do amor. A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, quando você ama uma pessoa, mesmo que você conheça os defeitos daquela pessoa, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas você tem um carinho, tem um amor. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando você fala para uma pessoa, como é sua mãe? A pessoa vai dizer, a minha mãe é a melhor mãe do mundo, é o melhor ser humano do mundo. Todos esses elogios que ele está tecendo para sua mãe, não significa que ela seja uma pessoa perfeita, ela tem defeitos, mas o amor que ele tem pela sua mãe cobre essa multidão de defeitos. E a igreja em Jerusalém, ela é uma igreja que nos traz o exemplo do amor. Nós vamos ver aqui no texto áureo, que está dizendo em Atos capítulo 4, versículo 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37. Essa lição então nos desperta para que nós possamos, mas por que que a igreja tem mudado tanto, pastor? Por que que a igreja antigamente era assim? Por que que a igreja em Jerusalém era assim? Por que que as igrejas que o apóstolo Paulo plantou muitas igrejas, né? Por que que aquela igreja parece que era mais amorosa, aquela outra igreja parece que era mais fervorosa? Mas porque existe um vínculo, este vínculo é o amor, e este vínculo é o principal vínculo da igreja. A introdução está dizendo, nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Ao invés disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus. Então, esse amor não é um amor comum. Todo ser humano tem um amor comum, todo ser humano tem uma fé comum. Por exemplo, o pai diz ao filho, vai com Deus, se Deus quiser vai dar certo, isso é uma fé comum. Mas existe a fé salvífica e existe o dom da fé. Mesma coisa é o amor. Todo ser humano é capacitado com o amor, todo ser humano é capacitado com o amor. A mãe ama o filho ama a mãe, mas quando a pessoa se entrega a Jesus, não a uma placa de igreja, quando a pessoa se entrega a Jesus, o amor de Deus, a graça de Deus invade o seu coração e essa graça, esse amor vai transbordar na sua vida e vai ser notório entre as pessoas que convivem com ele, que estão ao seu redor. Então esse amor da igreja em Jerusalém é que está faltando em nossos dias hoje. Primeira parte, o amor manifestado na comunhão cristã. No item 1, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas refere essa igreja como a multidão dos que criam. Você vai observar aqui no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, ele escreve assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Então era assim que trabalhava a igreja de Jerusalém. Ela começou com 120 discípulos sendo batizados ali no dia de Pentecostes, e essa igreja cresceu rapidamente. Por quê? Porque o amor de Deus, a graça de Deus estava manifestado sobre a vida de cada um deles. No item 2 aqui, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. Você vai observar aqui em Atos capítulo 6, versículo 7, que diz assim, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então se multiplicava. A igreja do Senhor Jesus, ela é multiplicadora. Então ovelha gera ovelha. E o Senhor Jesus Cristo diz assim, se vocês vos amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que alguém vai saber se eu sou discípulo de Jesus? Porque na minha igreja opera muito milagre. Não está escrito isso na Bíblia. Porque na minha igreja tem muitas profecias. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Então a palavra do Senhor, ela é notória, né? Ela é contundente. E com isso os desafios também eram maiores. Então se cresceu a igreja, os desafios também
também são maiores. A igreja pequena tem problemas, a igreja grande também tem os mesmos, mas só que num número maior, claro, porque tem uma quantidade maior de pessoas. Tanto é que a igreja começou a crescer de uma forma tão maravilhosa que os apóstolos, já no início da igreja, tiveram a necessidade de convocar a própria igreja, a escolher entre si 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa conduta, de boa reputação, e esses varões foram chamados de diáconos. Então nós vamos observar, até pouco tempo passava de pequeno número, que é 120 pessoas, agora ela cresce dessa maneira, né, com a graça do Espírito Santo, com o amor de Deus, ela se multiplica tão rapidamente, aumenta também o que? A complexidade. Agora nós vamos observar que somente o amor pode manter a igreja no mesmo nível, que a igreja cresce ali, ela começa nas casas de Jerusalém, ela vai crescendo, ela vai se espalhando, e as pessoas vão sentindo essa necessidade de dividir as coisas uns com os outros, e essa necessidade de dividir as coisas é um constrangimento que vem do Espírito Santo no íntimo delas. Não era o governo que mandava dividir, não era os líderes que mandavam dividir, é o Espírito Santo nos corações que mostrava a pessoa dizer: eu tenho dois, eu não preciso de dois, eu vou dar um para o meu irmão aqui, porque ele não tem nenhum. E assim a igreja, através desse compartilhamento, né, das coisas materiais, das necessidades que são cotidianos de cada um de nós, a igreja mostrava àquelas pessoas que estavam ao redor que aquele povo era um povo realmente diferente. E nós vamos observar aqui quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, em Colossenses 3:14, olha como é que o apóstolo Paulo diz: e sobretudo isto, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor, o que é o vínculo? Vínculo é uma coisa que une, uma coisa que ata, é uma coisa que junta. Então o que é que junta os crentes? É o vínculo. O que é o vínculo? É o amor. Então nós vamos observar, através dessas diretrizes do apóstolo Paulo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E nós estamos observando o seguinte: é claro que não estamos dizendo perfeição naquele sentido que somente o nosso Deus tem, mas a perfeição no sentido que aquilo que o ser humano pode alcançar dentro da sua capacidade. Então o ser humano chega num certo nível que não pode passar daquilo, e o Espírito Santo vem através do amor, traz aquela junção, traz aquela união, traz aquele vínculo, e alguém olha e diz: mas aquele povo é mais perfeito, aquele povo é mais aperfeiçoado. Por quê? Porque eles têm as coisas em comum, eles ajudam um ao outro, eles têm amor um pelo outro. E é assim que a obra de Deus foi crescendo, e é assim que a obra de Deus foi se expandindo, né, cada vez mais, porque a palavra do Senhor estava misturada ali, a pregação misturada com a graça e com o amor. Porque se uma pregação, se uma palavra, ela não tiver a graça e não tiver o amor, ela simplesmente vira um puro discurso, né? E não é isso que o Senhor Jesus Cristo determinou ou quer através do teu Santo Espírito. No item 3, a vida interior. A expressão que nós já usamos ali em cima, né, já citamos, diz assim, né? Era o coração e a alma. Então, o coração e a alma. Então, nós estamos falando sobre a mentalidade e o íntimo da mentalidade. Então, havia uma unidade. A alma deles estava entrelaçada, o seu espírito estavam entrelaçados. Havia o que entrelaçava, o que unia eles é o amor e a graça do nosso Deus. É por isso que a igreja, ela crescia tanto. Por isso que a igreja estava em pleno crescimento, né? Porque esse amor é que lhes constrangia, e esse amor é que lhes dava essa autoridade da parte de Deus. E nós vamos ver lá em Atos 1:8, quando diz, né, que ser-me-eis testemunhas. Então nós temos que pregar, levar a palavra, nós vamos observar o evangelismo, toda essa palavra, todo esse evangelismo, toda a pregação, o ganhar almas, ele está vinculado à graça e ao amor. Então, se ele não estiver vinculado à graça e ao amor, você vai pregar, vai pregar, vai pregar e não vai alcançar aquilo. Muitas vezes vai até desanimar as pessoas, que as pessoas vão dizer o seguinte: nossa, ele pregou uma coisa tão bonita, mas estou vendo outra coisa diferente, eu estou vendo que esse povo junta para falar mal um do outro, esse povo não respeita o pastor, não respeita autoridades, e acaba o quê? Acaba por trazer mais prejuízo espiritual à vida daquelas pessoas que nós queremos ganhar. Na parte 2 aqui, o amor como manifestação da graça. No item 1, a graça como manifestação do
Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Então Lucas, né, que escreveu Atos dos Apóstolos, nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho. E esse grande poder que eles davam com testemunho, Atos capítulo 4, versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Por que eles davam grande testemunho? Porque em todos eles havia o que? Abundante graça. Então o contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que ele é propício. Então os dons espirituais operam também aonde há o amor. Aonde não há amor e você vê ali alguma manifestação que parece ser do Espírito Santo, aquilo só traz confusão. É profecia para lá, é profetada para cá, mas aonde é o amor, aonde há a graça, a manifestação do Espírito Santo é perfeita, porque nós vamos ver os dons do Espírito Santo, mas nós vamos ver que tem uma expressão chamada fruto do Espírito Santo. Esse fruto não é no plural, ele é no singular. É como se fosse uma mexerica, uma laranja com seus vários gomos, né? Com suas várias qualidades e que precisa estar amadurecida em nós. Então, o fruto do Espírito Santo também opera juntamente, né, com os dons do Espírito Santo. Nós vamos observar em São Mateus 6,15, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui está bem claro, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o seu Pai Celestial não vai lhe perdoar. É a oração do Pai Nosso. Como é que a oração do Pai Nosso fala? Ela é bem clara. Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Não está dizendo nem que eu vou perdoar, eu tenho perdoado. Então, você gosta de orar? Então, a oração do Pai Nosso não é uma oração modelo. Então, orando, a Bíblia também diz assim, todo versículo diz, orando perdoai. E a oração do Pai Nosso diz, Senhor, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado. Então, se nós não temos perdoado, às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade nisso, peça a Deus graça, força, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te ajudar a perdoar e a vencer esse obstáculo, né? No item 2 aqui, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelado neste texto, que dizem todos haviam abundante graça. Acabamos de ler esse versículo, né? Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui como de propósito, né, para mostrar a razão e o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão que começou inicialmente na primeira igreja ali, que é a igreja mãe, nós falamos de Jerusalém, nós vamos observar depois também, ó, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quanto, porém, a caridade fraternal, o amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não vou precisar puxar a orelha de vocês para que vocês tenham mais comunhão, amem mais uns aos outros, cuidem mais uns dos outros, porque vocês já estão instruídos por Deus. Então o Espírito Santo quer nos instruir, mas às vezes nós temos resistência, mas nós não podemos resistir ao Espírito Santo, nós precisamos o quê? Ajudar uns aos outros. Ah, pastor, mas eu não tenho nem para os meus gatinhos. Essa expressão te deixa para baixo, essa expressão é uma expressão que traz certo prejuízo para a nossa alma e nossa vida. Nós não podemos usar essa expressão, eu não tenho nem para os meus gatinhos. Por quê? Porque nós vamos observar ali através do apóstolo Paulo que em 1 Coríntios, aquela igreja que ajudava, ela tem a quantidade X, e quanto mais ela vai ajudando, mais essa quantidade se mantém. Então você não espera daqui chegar aqui para você ajudar, não, aqui você vai ajudando e não vai te faltar, Deus vai te manter. É assim que o milagre da ajuda, assim que o milagre da comunhão acontece biblicamente. E nós vamos observar também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então o apóstolo Paulo falou, eu trabalhei mais que os demais apóstolos,
apóstolos, mas não eu, a graça de Deus que está comigo. Peraí, mas a graça de Deus que estava com o apóstolo Paulo é a mesma graça de Deus que foi derramada entre nós, que está conosco, nos mantendo de pé, e nós temos condições de fazer um pouco mais do que nós temos feito. Por quê? Porque essa graça de Deus é que nos constrange, é que nos ajuda, o nosso combustível espiritual é a graça de Deus e o amor do Senhor. Parte 3 e última, a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Então veja bem, eu vou colocar agora uma ilustração para vocês. Esse desenho que nós vamos colocar na tela, tá o desenho na tela. Esse desenho está mostrando três pessoas no muro, numa cerca, olhando, por exemplo, um jogo de futebol. Um é grandão, consegue enxergar. O outro é médio, tem que levantar o pé, não consegue. O outro é mais baixinho. Nós temos três caixas para dividir entre eles. Se eu der uma caixa para o grandão, ele não precisa. Se eu der uma caixa para o médio, talvez resolveu. Mas se eu der uma caixa para o pequenininho, ele fica no prejuízo. Então, olha do lado desse desenho a solução nós vamos usar a equidade. O grandão não precisa, que está enxergando, o médio precisa só de uma caixa e o pequenininho de duas caixas. Então nós dividimos as três caixas, não de maneira igual, mas de maneira foi a equidade. Então, isso aí é um exemplo claro de equidade para que a gente possa entender o que é. E o Senhor Jesus quer que a gente tenha, que a gente possa ter a equidade, né? Exercer a equidade entre nós. Parte 2, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não é de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, ou seja, a propriedade privada não era de forma alguma invalidada, a pessoa, o que era dela, mas algumas pessoas, como Barnabé, vendeu sua propriedade para depositar aos pés dos apóstolos. Ah, mas não sei como fazer com o meu dinheiro. Então, ali não tinha essa preocupação. Ah, mas hoje tem muita gente fazendo falcatrua. Sim, sempre houve gente fazendo falcatrua, mas sempre haverá e sempre houve e sempre haverá pessoas do bem fazendo as coisas certas. Nós que temos esse discernimento e não sermos cegos, né? Termos esse cuidado, esse discernimento para que as coisas do Senhor estejam sempre com muita seriedade, porque realmente o que há de escândalo aí tem nos causado perplexidade. E isso tem trazido muito desânimo às pessoas, mas só que eles observavam isso. Nós vamos observar que quando Pedro estava preso, né, as pessoas se reuniam na casa da mãe de João Marcos, estavam em constante oração. Pedro, quando saiu da cadeia, o primeiro lugar que ele foi na casa daquela mulher. E por quê? Porque ele sabia que a igreja estava reunida ali. Então, eles haviam tudo em comum, eles não eram obrigados a vender propriedade, depositar aos pés dos apóstolos, mas alguns queriam fazer assim, outros usavam sua própria propriedade para abençoar as pessoas. Então, a propriedade era da pessoa. Tanto é que nós vamos ver o caso de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro falou, né? Se vocês não vendessem, era de vocês. Vendendo também é de vocês. O que não precisa é querer enganar o Espírito Santo. Então, esse cuidado nós vamos ter e pedir a Deus essa seriedade sobre os nossos corações, para andarmos de acordo com a sua santa palavra. No item 3, um exemplo da voluntariedade. Então, Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço aos pés dos apóstolos, né? Para que os apóstolos pudessem o quê? Pudessem, de maneira a qual eles dentro do seu coração, da sua oração, para que eles fizessem aquilo que era de melhor. Então os apóstolos sempre faziam, organizavam, né, e administravam de forma correta. Nós temos que tomar cuidado também, porque a pessoa não vendia, chegava lá e falou: apóstolo, quer que o senhor faz isso, quer que o senhor faz aquilo. Então o líder ali, ele sabia o que fazer. Agora, por causa desse mau testemunho que tem sido dado, né, mundo afora pelas lideranças, é que as pessoas têm ficado, de certa forma, preocupadas. Tem que haver essa preocupação mesmo, mas tem que haver também o que? Tem que haver o coração voltado para ajudar. Então nós temos que fazer esse equilíbrio e saber que sempre haverá pessoas sérias, igrejas sérias, a qual você pode estar ajudando, né? E através disso ajudando também muitas almas a se chegarem até Cristo. Amém? A nossa conclusão. Chegamos à conclusão de mais uma lição, vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Então esse é um exemplo para nós. O verdadeiro amor se realiza no atendimento à necessidade ao próximo. Amém? O nosso questionário, pergunta 1, como o evangelista Lucas refere-se
A igreja, ele refere-se à igreja como uma multidão dos que criam, porque que a igreja agora estava muito grande, hoje está, são milhões de milhares, né? Mas quanto mais cresce, às vezes cresce em quantidade, mas falta qualidade, então que o Senhor nos traga qualidade. Pergunta 2, o que a expressão era um, o coração e a alma mostra o que? A relevância da unidade interna da igreja. Pergunta 3, de acordo com a lição, qual o melhor ambiente para a manifestação dos dons espirituais? O melhor ambiente é onde o amor de Deus está presente e derramado. Pergunta 4, o que é equidade? O que a equidade busca fazer? Então a equidade, ela busca reconhecer, né, os direitos da pessoa e saber que não é dividir em partes iguais, mas ter equidade é reconhecer que às vezes um tem mais necessidade que o outro. Então aquele desenho que nós colocamos está de volta aqui na tela, ó. Então você vê que foi dividido essas três caixas, não de maneira iguais, mas de maneira equitativa. Certo? Pergunta 5. O que um texto bíblico deixa claro em relação aos crentes de Atos capítulo 4? Ele deixa claro, né, que havia voluntariedade nos crentes para ajudar uns aos outros. Então, voluntariedade. Nós precisamos ser voluntários à obra do Senhor. Então, que Deus nos ajude a cada dia. Deus ajude você e sua família e até a próxima aula.